O tema então da pregação de hoje é dentro de uma pequena série que a gente vai fazer também falando sobre a importância da igreja. O nome da série é Igreja Essencial. E a mensagem de hoje é uma pergunta: é realmente necessário ir aos cultos? É importante ir aos cultos? Culto de domingo é realmente necessário? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quero defender a tese que sim, né? Mas convido você a ficar prestando bastante atenção. Bom, irmãos, não é nenhuma novidade que nós somos uma igreja, por assim dizer, uma igreja simples, porque é algo que já ao longo dos últimos anos eu tenho frisado e batido aqui. Nós somos uma igreja simples, e ser uma igreja simples significa ter como a filosofia de ministério, a ideia, o projeto de igreja voltado a ter pouca estrutura. Nós queremos ter uma igreja com pouca estrutura, ou seja, com poucas reuniões. Tem igrejas aí que tem culto, 3, 4 cultos todos os dias. Ok, eles escolheram ser assim. Nós escolhemos ser uma igreja simples, com poucas reuniões, com poucos cultos, com pouca burocracia, com pouca demanda da agenda das pessoas que frequentam a igreja, em função da própria igreja. Em nossa simplicidade, nós queremos ser um lugar para aqueles que nos procuram, um lugar para aqueles que se achegam aqui. Nós queremos ser um lugar de hospitalidade, um lugar onde nós sabemos e vamos melhorando no acolhimento às pessoas. Nós queremos ser um lugar que oferece discipulado, queremos ser um lugar que oferece bom ensino, isso é prioridade para nós, bom ensino da palavra de Deus, e também que oferece oportunidade às pessoas, oportunidade das pessoas para servirem na igreja através dos seus dons, através dos seus talentos e diante das necessidades que a igreja tem. Nós queremos ser assim na nossa simplicidade, porque entendemos que na prática dessas poucas coisas que eu falei aqui, isso vai trazer um crescimento espiritual para você. Então, nessa nossa simplicidade, nós queremos desafiar e dar oportunidade para que os irmãos pelo menos pratiquem 3 coisas. Na verdade eu diria 4, mas 3 é o que nós temos batido aí, mas eu diria 4. Primeiro, numa filosofia de igreja simples, nós pedimos a você que você frequente o culto com regularidade. Nós queremos ser uma igreja com pouca estrutura, mas alguma coisa tem, então nós pedimos para você, para que isso funcione, que você seja frequente no único culto que tem, que é o culto de domingo, né? Dentro das possibilidades, que você procure estar no culto dominical. Segunda coisa, nós pedimos para você que você procure fazer parte de um pequeno grupo, que a gente ainda está gatinhando em tentar estruturar, né? E quando a gente estava querendo ampliar e tal, pandemia e tal, mas nós trabalhamos com pequenos grupos nas casas, que é um ambiente de comunhão, de estudo, bem legal. Então, estando ao seu alcance, procure fazer parte, né? Só tem um grupo agora, vamos ver se para o ano que vem a gente consegue melhorar a ideia, abrir outros dias e ter mais possibilidades de grupo nas casas, de estudo. Tente frequentar um pequeno grupo. E uma terceira coisa, nós chamamos você para ser voluntário. Gente, caiu demais o nosso voluntariado dos ministérios. Está apertado aí para lidar com os ministérios. E nós pedimos para você que tem aptidão, talento, vê uma necessidade, diz, não, eu acho que eu dou conta disso aí. Se voluntarie para ajudar. São 3 coisas: vir ao culto, participar de um pequeno grupo e ajudar em algum ministério. Isso vai exigir bem pouco da sua agenda. É isso que nós queremos como uma igreja simples. E a quarta que eu falei, que não está aí, é que você evangelize, né? Que você fale de Jesus para os seus amigos. Você venha ao culto, participe de um pequeno grupo, ajuda na igreja e evangelize. Seja um bom testemunho na terra.
Convide as pessoas para vir a esse local, para vir ao culto. Convide amigos, né, os parentes. Então são 3 atividades, aqui, são 3 atividades apenas que a gente pede para você agregar às suas rotinas. Nós temos poucas demandas, porque isso é a filosofia de uma igreja simples, com o objetivo de que você passe mais tempo com os seus familiares e seus amigos do que na igreja. É proposital, gente. Nós queremos ser assim. Porque quando você passa a maior parte dentro da igreja, então você tem pouco tempo para a família e para estar com os amigos. E como vai evangelizar? Então, queridos, é proposital. Somos propositalmente simples. Porque nós não queremos que você sofra de uma doença que é bem comum por aí nas igrejas. Eu já tive essa doença. Que é, essa doença chama-se igrejite. Você já ouviu falar de igrejite? É uma inflamação que tem na saúde da igreja. É quando quando a igreja, cultos, reuniões, atividades, discipulado e tudo mais que tem, engole a vida da pessoa. Enche todos os seus tempos extras que você tem. E aí você sofre de igrejite. Nós não queremos que você sofra dessa doença, não. Nós não queremos ser assim. Por isso, escolhemos ser uma igreja simples. Para que, de fato, você tenha vida além das 4 paredes da igreja. Mas, irmãos, nós queremos ser simples, mas não queremos que a ideia de sermos uma igreja com pouca estrutura, que envolva pouco a sua vida, com isso você atribua à igreja pouco valor. Nós não queremos que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo seja a última em sua lista de prioridades. Queremos ser simples, mas não queremos que isso aconteça, que a igreja seja a última em sua lista de prioridades. Não queremos que a igreja seja algo dispensável na sua vida. Não queremos que a igreja tenha pouco valor para você. Não é porque nós queremos ser simples que a igreja venha a ser dispensável, não essencial. Porque na verdade, irmãos, a igreja é essencial. A igreja precisa ser essencial para todo cristão que é sincero na sua fé. Para todo cristão que realmente quer levar Jesus a sério, a igreja precisa ser essencial. Ela não é o centro todo, mas ela precisa ser importante. Se você teme a Deus e deseja realizar sua vontade na terra, então você considera a igreja essencial. Agora, se para você a igreja pode ser deixada de lado, ela pode se tornar descartável, meu irmão, eu quero dizer para você que você está errado, que você precisa se arrepender por ter essa postura diante da igreja do nosso Senhor. Você está pecando contra Cristo se a igreja para você não é essencial, se a igreja para você é descartável. Você está pecando contra Cristo, porque Romanos capítulo 12 diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo, e se o corpo de Cristo é descartável, logo a cabeça vai junto, ok? Porque a igreja é o corpo. Se o corpo é descartável, não tem como só ficar com a cabeça. Então você está pecando contra Cristo ao não dar o devido valor à igreja. Em Efésios capítulo 5, Apocalipse 22, a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Ou seja, ou você faz parte dela, se você quer ter um relacionamento com o noivo, você precisa fazer parte e ser a noiva. Ou, caso contrário, você não vai encontrar o noivo, nem nessa vida e nem na eternidade. Efésios 5:25 diz que Cristo morreu na cruz por causa da igreja. Olha a importância da igreja. Cristo morreu na cruz por causa da igreja.
Efésios 5 diz que ele se entregou pela noiva. E um dia ele vai vir buscá-la. Ser e estar na igreja, irmãos, deve ser algo de grande importância para todo cristão. Então, não ouse ter uma relação não essencial ou uma relação descartável com a igreja. Como se fosse possível descartá-la e ainda ter uma relação saudável com Cristo. Isso é um equívoco, irmãos. Usando a linguagem bíblica, isso é uma tolice, isso é estultícia. Hoje, mais especificamente, eu quero falar, já que estamos falando sobre a igreja, eu quero falar sobre a importância de estarmos presentes no culto dominical. Que é, nesse caso, a nossa estrutura, o único culto que nós temos aqui. Então, a importância de você estar presente no culto dominical. Quero refletir aqui qual que é a importância de nós nos reunirmos com regularidade, para adorarmos a Cristo em comunidade, para adorarmos ao nosso Salvador em comunidade. E para isso eu convido você a abrir então agora a sua Bíblia, ou ligar aí, em dois textos bíblicos que tratam desse assunto. Um deles é o Salmo 122 e o outro é Hebreus capítulo 10. A importância de nos reunirmos presencialmente, de estarmos juntos para cultuarmos ao nosso Salvador. Salmo 122, vamos ler? Versículo 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é a cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, todos. Eles vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e fogo ardente que destruirá os adversários. Irmãos, reunir-se com outros cristãos para cultuar a Deus semanalmente, normalmente aos domingos, é realmente necessário? Essa é a minha tese, é a tese que eu quero defender hoje aqui. Então, o Salmo 122, versículo 1, que nós lemos, o salmista diz que isso era uma prática alegre. Era uma prática muito feliz na velha aliança. Tem salmos de romagem, de alegria, dos cristãos subindo para o templo em Jerusalém. Então o salmista diz que era algo que era da alegria do povo, se reunir. No Antigo Testamento, os judeus se reuniam semanalmente, no Shabat. Todos os sábados os judeus iam ao templo
conforme o Salmo 122 que nós lemos, o versículo 4, diz que eles iam lá para dar graças a Deus em gratidão. Eles iam lá para dar graças a Deus conforme a lei requer. Para dar graças a Deus e em obediência ao que Deus ensinou sobre a necessidade de se reunir regularmente. É o quarto mandamento. Lembra-te de santificar o dia de sábado. O dia de sábado é o dia que Deus pediu para ele, onde o povo se reunia regularmente para cultuar a Deus. E aqui o povo diz que eles faziam isso com alegria. Todas as tribos, todo mundo vinha para ir ao templo. Então os judeus se reuniam todo sábado no templo. Não é bem verdade que todos os judeus iam ao templo, porque isso era mais fácil para os habitantes de Jerusalém, próximo de Jerusalém. Mas o templo só existia um, que era em Jerusalém. Nas outras cidades existiam as sinagogas. Então aqueles que não podiam no sábado ir ao templo em Jerusalém, eles iam na sinagoga na sua cidade. Então toda cidade tinha uma sinagoga, como se fosse uma igreja. E lá eles iam para agradecer a Deus em obediência à lei. No Novo Testamento, a prática de reunir-se para adorar a Deus e estudar a Bíblia, que era o que os judeus faziam, manteve-se, gente, igual ao Velho Testamento. Isso não caducou, não parou. Todo o Velho Testamento eles faziam isso, e no Novo Testamento eles mantiveram isso. Só que mudou o dia. Os judeus fazem isso no sábado, que é o Shabat, e os cristãos, porque não somos judeus, os cristãos fazem isso no domingo. Por quê? Porque o domingo foi o dia da ressurreição, e os judeus agora, os cristãos agora querem celebrar a ressurreição, e passaram não mais a se reunir no sábado, e passaram a se reunir no domingo. Mas é a prática. Hebreus disse, né? Não deixe, Hebreus 10, não deixe de se reunir, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então nós vemos isso, você vai ver esse ensinamento no livro de Atos. Tá, mas agora são outros tempos, né, pastor? Está falando do Velho Testamento, do Novo Testamento, o pessoal fazia isso 2000 anos atrás, talvez por 1000 anos atrás, mas agora são outros tempos, tem outras demandas, a vida é cheia de atividades, né? Às vezes a gente está muito cansado, a vida é muito corrida, e aí ainda nós temos a internet, nós temos os cultos online, né? Nós temos YouTube, podcast, são outros tempos. Precisamos mesmo ir no culto presencial, lá na igreja, porque afinal de contas, com a internet, com os cultos online, você pode ter o melhor dos cultos na sua casa. Você vai lá e seleciona o ministério de louvor que você ama. E aí o louvor sai perfeito. Não tem cachorro latindo, moto passando, né? Você pode botar o melhor louvor que tem. E aí depois você seleciona o seu pregador predileto. Melhor ainda, você pode selecionar o tema. Eu não vou lá no culto saber por quê, da importância do culto, né? Esse tema não me atrai. Você pode selecionar o tema. E se cansar, você pode dar uma paradinha. Faz um lanchinho, né? E se está cansativo, você pode acelerar. Você pode botar em velocidade 1.5, 1.75, 2.0, né? Termina rápido o culto. Irmãos, realmente é necessário ir ao culto de minha igreja? Irmãos, eu reconheço que tudo isso que eu falei aqui, brincando, é muito cômodo. Ver o culto em sua casa, com a internet, cultos online, é muito cômodo. É tentador ficar em casa. Mas irmãos, presta atenção. Tal vontade é carnal. É cômodo, mas é carnal. Não vem de Deus. Essa vontade, esse desígnio, provém de um coração caído.
perceba que são resquícios do velho homem, e o velho homem não quer saber de Deus. E são resquícios do velho homem, que quer te fazer ficar em casa, ver online. Olha os textos. Salmo 122, 4 diz: a lei requer. Hebreus 10, 25. Não abandonem a prática de se reunir, como é costume de alguns. Irmãos, não é de Deus trocar o real pelo virtual. Saiba que a vontade de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo é ver o seu povo reunido. E o pastor também gosta muito de fazer isso, fica feliz de ver a igreja reunida. Mas saiba que a vontade de Deus é ver o seu povo reunido. A vontade de Deus é ver o ajuntamento dos santos, a reunião dos discípulos. E esse encontro é sem igual, irmãos. É sem igual. Aquilo que você recebe, você pode até achar mais legal ficar tomando chimarrão na praça, conversando com o vizinho, com o parente que chegou bem na hora do culto, ou vendo o jogo, você pode achar bem mais legal. Mas aquilo que você recebe na sua alma e no seu espírito, no ajuntamento dos santos, é sem igual. Eu vou dividir essa pregação em 3 pontos. E o primeiro é falar do ajuntamento. Eu quero falar aqui sobre o ajuntamento. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Numa conversa entre Jesus e seus discípulos, Jesus pergunta quem eu sou e Pedro vem e diz. E aí, diante da resposta de Pedro, Jesus diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus é o que ele está falando, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra igreja. Foi a primeira vez que Jesus, diante de um monte de ensinos e falando do reino de Deus, foi a primeira vez que Jesus fala sobre igreja. A palavra igreja, no grego, é eclesia, que significa ajuntamento, que significa assembleia, reunião. Na época de Jesus, mais especificamente, em toda aquela cultura, todo aquele período da cultura greco-romana, a reunião de pessoas, qualquer reunião, como surgiu a palavra igreja, não tinha conotação espiritual. Jesus usou uma palavra que era comum para as pessoas designar uma reunião, um ajuntamento. Então, qualquer reunião de pessoas num ambiente público era chamado de eclésia. Um ajuntamento era eclésia. Então, uma eclésia é um ajuntamento, uma assembleia, reunião de pessoas. Mas atenção aqui, irmãos. Jesus estava agora apontando para algo que partia dessa ideia, mas que era algo poderoso. Um grupo de pessoas reunidas, qualquer grupo de pessoas reunidas, pode ser algo poderoso, porque é uma eclésia, é um ajuntamento. E qualquer ajuntamento pode ser um negócio poderoso. Não pelo ato apenas de se reunir, mas por aquilo que aquele ajuntamento pode se tornar. Aquela assembleia, aquela reunião de pessoas, por exemplo, pode tornar-se um movimento a partir daquela reunião. Pode tornar-se uma força social. Pode tornar-se uma força econômica, uma força política, uma força espiritual, religiosa, a partir do ajuntamento. Talvez aquele ajuntamento possa ser um estopim para mudanças num bairro, numa cidade, talvez até nação e mundo. O ajuntamento pode ser para melhor ou para pior. Pode ser para construir ou para destruir.
Mas esse é o poder do ajuntamento. Os romanos sabiam muito bem disso. E por isso eles detestavam qualquer ajuntamento. Eles estavam sempre dispostos a dissolver qualquer ajuntamento. E a gente vê um exemplo disso lá no livro de Atos, capítulo 19, quando Paulo vai pregar em Atenas. E as pessoas se convertem e param de comprar as imagens de escultura e começam a jogar fora. E aí os ourives, aqueles que fazem imagem, vão lá para o ginásio e começam a incitar a multidão que seguiu eles a gritar: grande é Diana, a deusa dos Efésios. E uma multidão se reuniu. Daqui a pouco algumas autoridades disseram: gente, vamos dispersar porque essa reunião não tem objetivo. E daqui a pouco as autoridades romanas vão ficar bravas e isso vai dar ruim, vamos dispersar. Os romanos não gostavam de ajuntamentos, porque eles sabiam que o ajuntamento era poderoso. Porque dali poderia sair algo que viria daqui a pouco a incomodar eles. Por que os ajuntamentos tornam-se tão poderosos? Sabe por que os ajuntamentos tornam-se poderosos? Só pelo fato de você estar nele fisicamente. É isso que torna o ajuntamento poderoso. É a presença física das pessoas. Porque quando você está no ajuntamento, lá, você vê coisas que só vê quem está lá. Você sente coisas que só sente quem está lá. Você ouve coisas, manifestações de quem só está lá. Bem diferente de assistir numa tela. Bem diferente de ver online. Pois você está longe, na tela ou online, você está longe dos acontecimentos. O seu corpo não está presente. E se seu corpo não está presente, sua alma também não está. Ver online faz com que você tenha uma desconexão de alma com os acontecimentos. Porque a alma só está onde o corpo está. A não ser que você acredite em coisas espíritas e sei lá o que, de viagem astral. Eu não acredito. Mas a alma está onde o corpo está. Então você se desconecta de alma dos reais acontecimentos. Uma coisa, para quem gosta de futebol, né? Uma coisa é você ver o jogo na TV. Você vibra, você fica feliz. Mas se você já foi no estádio, você sabe que é diferente. Você sabe que é outro negócio, está entendendo? É diferente. É o poder do ajuntamento, da fisicalidade, de estar onde as coisas estão acontecendo de fato. Num ajuntamento nós experimentamos aquilo que, não só o que a gente ama, mas a gente também experimenta aquilo que os outros amam. Nós também experimentamos o que os outros odeiam, o que os outros temem. Nós experimentamos e vemos o que outros acreditam. Tudo está acontecendo. Nós partilhamos crenças no ajuntamento, partilhamos medos, expectativas, experiências comuns. De alguma forma, o ajuntamento é poderoso na construção de uma identidade coletiva que influencia na identidade individual. Mas atenção, o ajuntamento não afeta só os de dentro. Ele também é poderoso para os de fora. Por exemplo, olha só o que aconteceu. Isso foi uns dias atrás. Esses dias eu estava saindo do consultório, final de tarde, umas 6h30, 7 horas, eu estava saindo. Trabalho, para quem não sabe, bem na frente de São Vicente. Eu estava saindo. E aí, logo que eu saí, pisei na rua, lá na calçada, um tendel. Uma gritaria, gritos fortes, alguém bravo. E um monte de gente dentro do pátio do São Vicente, próximo da emergência. E um monte de gente se empilhando na calçada ali, perto do muro, tentando ver o que acontecia. Os carros
que estavam passando, amontoou o carro, todo mundo queria passar bem devagarzinho, queria ver que negócio era aquele, um monte de gente no muro olhando, e lá dentro mais um tumulto de gente, as pessoas do lado de cada rua, na ponta dos dedos, tentando ver o que estava acontecendo, era gente saindo dos prédios, gente saindo da farmácia, gente saindo das lanchonetes, que negócio é esse, que tumulto, gritaria é essa? Eu também. Passei, ó, ui, ai que precisa de um pastor, mas tem unção, sei o que, né? Estava um tumulto, e todo mundo tentando ver o que estava acontecendo. A pergunta é, por que essa aglomeração? Por que essa curiosidade das pessoas? Sabe por quê? Porque estava acontecendo algo ali, e que as pessoas não queriam perder, não é verdade? Algo estava acontecendo, e as pessoas não queriam perder. Algo importante ou emocionalmente importante estava acontecendo. Era alguém bravo, eu não sei o que era. Era alguém bravo, tratamento, sei lá o que, né? Então algo estava acontecendo, mas é isso que atrai, que faz a aglomeração. As pessoas não querem perder um acontecimento, algo emocionante que está acontecendo. Não é diferente dos protestos. Nós vemos na época de muitos protestos, né? Protestos políticos. Quer seja progressista, quer seja liberal, quer seja conservador. Você vai lá porque você julga que aquilo é importante, porque você julga que é um acontecimento e que você quer fazer parte, e que se você não for, você vai perder algo da história. Assim como nos protestos políticos e sociais, irmãos, o ajuntamento da igreja, ele nos molda. O ajuntamento da igreja, ele nos forma. Ele constrói um povo. O ajuntamento, que é a igreja, a reunião presencial, dominical, ele molda individualmente os discípulos de Jesus. Esse culto, a vinda de você ter esse local, de alguma maneira, às vezes é muito nítido e às vezes você não está percebendo, mas de alguma maneira está contribuindo para que a identidade de Cristo esteja sendo gerada em você, no ajuntamento. Então ele nos molda individualmente. Um povo está sendo construído. Você vem, você participa das mesmas canções, você vê coisas acontecendo, o mesmo povo ouve uma mesma palavra constantemente, há um currículo sendo passado, e você que é constante, você está participando desse currículo de Deus, da palavra de Deus. Então nós estamos sendo formados, é um povo sendo formado. Mas também não é só individualmente, nos molda, o ajuntamento nos molda coletivamente, contribuindo para a formação da cultura do reino de Deus na terra. O culto da igreja nos molda para sermos a cidade de Deus, conforme Agostinho ensina tem nos seus escritos. Além disso, como num protesto, onde não tem como não ser notado, porque as pessoas estão lá, tem apitos, tem gritos, tem bandeira, para trânsito, não tem como ser notado, o ajuntamento do povo de Deus é também um testemunho visível, para que todos vejam. Ali tem um ajuntamento dos cidadãos do céu. Aí você passa numa rua e tem um monte de carro. O que está acontecendo? É festa, 15 anos, é o baile da 15 que mudou de lugar, né? Que ajuntamento é esse? Ah, é uma igreja. Por isso que é bom quando os irmãos vêm e enchem a igreja, para além de encher a igreja, e aí está sendo moldado o povo, e você individualmente sendo moldado, também tem um monte de carro lá fora, e as pessoas passam e querem saber, que acontecimento é esse? Que negócio que está acontecendo aí? Será que eu estou perdendo algo importante? As pessoas estão passando e vendo o ajuntamento. Essa sempre foi, irmãos, a vontade de Deus, reunir o seu povo. Deus sempre quis reunir-se com os seus filhos, fisicamente.
Você já pensou que Adão e Eva podiam ser tipo fantasma? Mas Deus deu corpo. O plano de Deus era reunir-se com seus filhos, fisicamente. Deus se reunia com Adão e Eva e caminhava com eles no jardim do Éden. Depois nós vemos na Bíblia que Deus liberta o povo do Egito. E esse povo que Deus libertou agora se reúnem com Deus, fisicamente, no tabernáculo que foi erguido por Moisés. Esse povo conquista uma terra, Canaã, e lá eles constroem um templo. E esse povo se reúne fisicamente todos os sábados, no templo ou nas sinagogas, com Deus. A vontade de Deus sempre foi reunir fisicamente com o seu povo. E talvez a prova mais definitiva disso que eu estou falando para você, que Deus deseja reunir-se com o seu povo fisicamente, foi o fato que Deus veio e encarnou para reunir-se fisicamente com o seu povo. Quando o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, assumiu um corpo para novamente caminhar com o seu povo. E o resultado dessa caminhada de Jesus com o seu povo é a promessa de Mateus 16, 18, é a promessa de edificar a igreja. É a promessa de que algo estava surgindo ali, o ajuntamento. Você já se perguntou por que Jesus escolheu a palavra eclésia? Por que Jesus escolheu a palavra igreja? Uma vez que o povo de Israel se reunia nas sinagogas, por que Jesus não usou a palavra sinagoga? Ele usou a palavra igreja, ajuntamento, assembleia. Sabe por quê? Porque ajuntamento e assembleia aponta para a missão do Filho de Deus. Cristo veio reunir um povo debaixo de uma nova aliança na terra. Esse ajuntamento do povo de Deus, essas assembleias, essas igrejas, seriam um testemunho antecipatório da grande assembleia final que um dia vai acontecer na eternidade. Enquanto essa grande assembleia não acontece, essas pequenas assembleias, igrejas reunidas, são testemunho ao mundo. Igrejas reunidas, congregadas, é a presença de Deus entre os homens. É quando o céu vem à terra. É quando o sobrenatural encontra o natural. É quando o infinito toca o finito, irmãos. Irmãos, isso não acontece na internet. Não acontece no YouTube. Não acontece nas transmissões de culto online. Acontece quando o povo de Jesus está reunido presencialmente para cultuar a Deus como igreja, conforme Ele determinou, em um determinado lugar. Olha só, alguém disse que uma igreja não é uma igreja até que se reúna. Uma igreja não é igreja até que se reúna. Nós costumamos dizer que a igreja é o povo. Igreja não é o prédio. Igreja é o povo. Está certo, mas não totalmente. Eu diria que igreja é um povo, e aí o que está certo, mas é um povo reunido em um lugar. Isto é igreja. É um povo, pode ser embaixo da árvore, pode ser na praça, onde for, mas é um povo reunido
Isto é igreja. Sem ajuntamento, sem assembleia, não há eclesia. Concorda? Uma das coisas que faz uma igreja ser igreja é reunir-se, irmãos, regularmente. Nós não temos um monte de cultos, a gente só tem o culto de domingo. O que é reunir-se regularmente para você? Para mim, não uma margem, uma folga da doença, sei lá o que e tal, viagem, é você se empenhar para estar 2 ou 3 vezes, no mínimo, todo mês, na igreja, ou todas. Isso é reunir-se regularmente. Não quer dizer que uma igreja deixa de ser igreja quando não está reunida. Pensemos de novo no futebol. Pensemos aqui num time de futebol, por exemplo. Se você gosta, pense num time de basquete, de vôlei, de bocha, de o que você quiser. Mas um time, pense num time. Pensemos no time de futebol. O time continua sendo um time, mesmo quando os membros não estão jogando. Certo? Mas também, se não se reunir para jogar, nunca será um time. Certo também? Assim também é a igreja, irmãos. A igreja de Jesus é assim. Reunir-se regularmente é necessário para ser igreja. Jesus, o nosso Senhor, o patrão, Jesus organizou o cristianismo desta maneira, aonde o seu povo deveria se reunir regularmente. Para quê? Para praticar os mandamentos de reciprocidade. Jesus organizou o seu povo, que é a sua missão, reunir um povo debaixo da nova aliança. Ele organizou para que a gente se reunisse, a fim de nos amarmos, a fim de nos consolarmos, a fim de nos ajudarmos, a fim de servirmos uns aos outros, de encorajarmos uns aos outros. Ele organizou o cristianismo assim. E quando isso acontece, a gente vê pela palavra de Deus e pelos testemunhos e a história da igreja, nós vemos que coisas poderosas em Deus acontecem quando os cristãos ficam lado a lado. Quando há o ajuntamento dos filhos de Deus, coisas poderosas acontecem. Salmo 133, 3 diz que ali, no lado a lado, no ombro a ombro, no ajuntamento, ali o Senhor ordena as suas bênçãos. Irmãos, é ali. Você está me entendendo? A importância deste culto, de estar presencialmente reunido com o povo de Deus, é ali, e não em outro local, é ali que Deus ordena as suas bênçãos. Então, não despreze isso. Coisas maravilhosas acontecem quando cristãos unem as suas vozes em canções, unem as suas vozes em orações, quando ouvem o mesmo sermão, quando recebem os mesmos desafios e partilham o mesmo pão. 1 Coríntios 10, 17. Por isso, irmãos, que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, desse que nós lemos, do versículo 24 ao 27, ele diz, versículo 25, ele diz, olha, não deixe de se reunir, não deixe de congregar, não deixe de participar da assembleia, não deixe de estar junto com os irmãos, não deixe, como é costume de alguns. Isso é um mandamento, não deixe. Por quê? Porque a reunião onde Deus ordena as suas bênçãos é um poderoso estimulante. O culto, a reunião, é um biotônico espiritual. O versículo 24 diz que quando nos reunimos, nós somos estimulados ao amor e às boas obras. Mas o 26, o autor, ele admoesta. Agora, se continuarmos pecando,
uma vez que você já conhece a verdade, você vai continuar pecando, e esse pecando ele é amplo, e com certeza aqui inclui o não reunir-se regularmente com seus irmãos para adoração coletiva. Se continuarmos pecando, 27, então resta-nos apenas o juízo. Veja que o autor aos Hebreus, ele leva muito a sério a reunião, o ajuntamento, o culto. Ir à igreja não faz de você um cristão. Mas, por outro lado, é o que os cristãos fazem. E por que eles fazem? Porque eles têm o Espírito de Cristo. E por eles terem o Espírito de Cristo, isso faz com que eles amem o povo de Cristo. E faz com que eles desejem se reunir com o povo de Cristo para ouvir a palavra de Cristo. Agora, irmãos, essa pandemia tem sido um grande desafio para a Igreja de Jesus. Essa pandemia aí que se arrasta aí por quase 2 anos tem maltratado. Em todos os sentidos, economia, em todos os sentidos, mas ela tem sido um grande desafio para a Igreja de Jesus no mundo, e aí eu quero entrar no meu segundo ponto, que é os cultos online. Eu estava falando do ajuntamento físico, eu já dei uma pegadinha no culto online, e eu quero falar agora o meu segundo ponto aqui, que é os cultos online. Por que essa pandemia criou grandes dificuldades para a igreja? Porque por longos períodos de tempo, as reuniões foram canceladas. Nós mesmos ficamos 6, 7 meses sem ter culto, sem ter pequeno grupo. Claro que era necessário. Pessoas estavam com medo, muitos eram do grupo de risco, nós precisávamos colaborar com as autoridades, como igreja, dar o exemplo, era necessário. O fato é que pela pandemia, nós estávamos impossibilitados de nos reunir. O ajuntamento, que é a vontade de Deus e o que Deus ama, não estava acontecendo. Irmãos, e aí então, em função de que a gente não podia se reunir, foi uma corrida louca para a gente começar a transmitir os cultos, porque não tem um ajuntamento físico, e as pessoas estão nos lares, nós precisamos levar o evangelho, levar alguma coisa para as pessoas, e nós começamos a fazer transmissão dos cultos. Só as igrejas mais bem organizadas e chiques é que tinham transmissão de culto. Agora todo mundo tem, porque todo mundo saiu para correr atrás e fazer, e aprender, e se virar como fazer, e a gente foi melhorando, foi ficando cada vez mais bacana. Então todo mundo hoje faz transmissão. Todas as igrejas. Muitos líderes e pastores acreditaram que essa adaptação do online teria vindo para ficar. Agora vai surgir só igrejas online. O online veio, o pessoal está fazendo transmissões boas e tal, e o online veio para ficar, e temos que pensar no ministério que seja só online, ou igreja só online. Para que você está plantando igreja? Por aí vamos plantar igreja só online. Então muitos acharam que era uma mudança, uma coisa que veio para ficar. Mas, com o passar dos meses, falo da minha experiência e de experiência compartilhada com outros pastores. Com o passar dos meses, sem se reunir com a igreja para celebrar a Deus e ouvir a sua palavra juntos, nós fomos percebendo um enfraquecimento nas relações, um enfraquecimento na fé, um enfraquecimento no senso de comunidade, no senso de família. A gente não conseguia mais ver qual que era o lugar da igreja na vida das pessoas, com esse distanciamento, com a ausência dos cultos presenciais. Devido ao distanciamento, a experiência de muitos foi como se estivesse perdendo o rastro da igreja. À medida que só via online e não tinha mais cultos presencial,
Parecia que as pessoas, era essa a sensação que eu tinha, irmãos, a respeito de vocês. Parecia que as pessoas estavam perdendo o rastro da igreja. As migalhas que apontavam, né, que o Joãozinho ia largando para dizer onde é que era a igreja, os irmãos já não encontravam mais as migalhas, já não sabia onde é que ficava a igreja. A igreja foi perdendo espaço e saindo da vida das pessoas. Fazendo uma ressalva, bem verdade, é que possivelmente esse desejo de desconexão já estava lá em muitos corações. Só que agora com a pandemia tinha a desculpa perfeita. Essa vontade de não ir, de não quero mais saber, é um saco, está todo domingo vindo no culto. Então já havia um desejo. Aí veio a pandemia, foi a desculpa perfeita. Na verdade é que a pandemia nos espalhou. Ainda estamos vivendo pandemia. Mas a verdade é que ela nos espalhou. Ao invés de sermos um lago, agora nós somos muitas poças d'água rasas. Várias pocinhas d'água rasas. O ponto é que nós não nos reunirmos com regularidade afeta a todos, irmãos. Afeta desde os mais maduros na fé, que podem dizer, não, mas eu dou conta, eu não preciso, eu tenho outras fontes. Não se reunir regularmente afeta a todos, desde os mais maduros até os mais imaturos, desde os mais velhos na fé até os mais novos. Se não nos reunirmos com a comunidade de fé com regularidade, serão os padrões dos colegas de trabalho, os padrões da escola, os influenciadores da internet que prevalecerão sobre a sua maneira de viver e de tomar decisões. Então, o fato é que depois de meses de experiências de culto online, inquietações começaram a surgir nos corações dos pastores e também no meu. E eu confesso, irmãos, que eu comecei a ficar bem chateado e incomodado com os cultos online. Uma pergunta eu tenho feito, uma pergunta vinha no meu coração, o que me leva ao ponto 13 e último dessa mensagem. O que os irmãos estão perdendo quando semanalmente a única experiência que eles têm é participar de um culto online, onde só o que eles têm é a transmissão virtual de algo que é real, mas para aqueles que estão lá. O que os irmãos estão perdendo quando eles ficam em casa participando de um culto online? Pior ainda, se nem vem no culto presencial e nem online, é pior. O que estamos perdendo? Essa é uma pergunta que eu me fazia como pastor, dentro dessa experiência que nós estamos tendo. E a primeira coisa que eu percebo que perdemos com a experiência do culto online, para aqueles que preferem ficar no online, que priorizam online, a primeira coisa é que naturalmente, irmão, se você fica no online, se você troca o presencial pelo online, naturalmente você começa a pensar menos em seus irmãos. Você pensa menos nos membros da sua igreja. E se você pensa menos, você ora menos, você se importa menos, você se interessa menos. Que igreja nós estamos virando com esses sentimentos? Porque você não vê os irmãos, você não vê o rosto deles, você só vê o meu, você que está online. Então é natural que você ore menos, se preocupe menos, se interesse menos. E vai desconectando, se afastando daquilo que é a paixão de Deus, reunir o seu povo. Segunda coisa que perdemos com a experiência do culto online é que você se afasta do caminho do encorajamento. Você se afasta da prestação de contas. Você se afasta do caminho do amor e da santificação. Porque quando você vem a um culto, irmãos, vocês fizeram um esforço para estar aqui hoje, vocês foram tentados a não vir.
E vocês fizeram um esforço, vocês vieram aqui. E quando nós viemos a um culto na igreja, apesar das dificuldades, apesar do seu momento de vida, isso é sinal de que você está perseverando no caminho do amor. É uma prestação de contas vir no culto. E como cristãos, nós precisamos prestar contas. E quando você vem no culto, de alguma maneira, você está fazendo uma prestação de contas. Você está lutando para manter-se na corrida. Lutando para manter-se nessa corrida com integridade. Lutando para fazer aquilo que você sabe que Deus quer e que é a vontade dele. Ir ao culto, ser visto pela igreja, ser visto pelos irmãos, é uma espécie de prestação de contas. É como se falasse: ei, eu estou aqui. Eu ainda amo Jesus. Eu estou firme. Eu estou com Ele. Mas se você some, como que eu sei que você está firme? Como que eu sei se você ama Jesus? Terceiro e último, você perde na experiência do online. Você pode argumentar. Você perde a experiência de pertencimento, de inclusão, de formação de um povo. Você pode argumentar que conhecimento bíblico tem em abundância na internet. Que você não precisa ir no culto para aprender. Tem abundância na internet. Irmãos, é verdade. Tem muita coisa boa. Mas muita coisa. Muita coisa ruim. Ruim. Mas ruim mesmo também tem. Mas tem muita gente boa. Pregação, deixa no chinelo. Tem muita coisa que você pode aprender na internet. Mas o culto, irmãos, é muito mais do que uma experiência de transmissão de conhecimento. Irmãos, o culto online nos rouba o pertencimento. No culto presencial, que Deus ama, no culto presencial, a troca de olhares. Agora só dá para trocar os olhares, né? Porque o resto do rosto não dá para ver quase. Então, a troca de olhares. Abraços, cumprimentos, expressões, bate-papos. Você experimenta alegrias, compartilha dores. É um compartilhar de experiências, onde você consegue se alegrar com os que se alegram e também se entristecer com os entristecidos. Agora, quando a igreja está online, nós não podemos sentir, nós não podemos experimentar nem testemunhar essas verdades, que são encarnadas nos membros da família de Deus. Olha só, olha só isso aqui. Talvez você lutou com um sentimento de ódio por um irmão seu. Bem tranquilo de acontecer. Talvez você lutou com um sentimento de ódio por um irmão seu da igreja a semana inteira. Mas ao vê-lo no culto, no outro domingo, e aí vocês repartem o pão juntos, Deus toca no seu coração. Você começa a ver o irmão talvez com outros olhos, você libera perdão. Talvez em seu coração você esteja cheio de suspeitas a respeito de uma irmãzinha da igreja, está cheio de suspeitas. Mas daí no culto, você vê ela, vocês cantam as mesmas canções, talvez vocês deem a mão durante um determinado louvor, e aí o seu coração muda. Talvez você venha ao culto angustiado, remoendo pensamentos que te atordoam. E aí, alguém, um casal, olha para você e pergunta: irmão, você está bem? E diante dessa pergunta, você se abre para aquele casal, no cantinho, fim de culto, início do culto. Você abre e começa a contar das suas angústias, das suas dores. Se o
casal mais desinibido já te chama ali e ora com você. E se compromete a estar orando por você durante a semana. E o casal dá mais um passo bacana ainda, durante a semana liga para você perguntando como é que você está. E tudo isso você pensa, nossa, eu pertenço a algo, eu tenho uma família, eu tenho pessoas que me amam. E diante dessa experiência, você reage contra a angústia e luta contra as tribulações e supera. Mas irmãos, nada disso pode ser experimentado virtualmente. Não é de se surpreender que a popularidade dos cultos online esteja crescendo. E hoje é culto de ceia. Muitos preferiram assistir o culto de casa e fazer uma ceia empobrecida do que estar no culto de ceia. Não é de se surpreender que a popularidade dos cultos online esteja crescendo. Porque além de conveniente, cômodo e fácil, ainda faz com que você evite relacionamentos complicados. Evite conversas desagradáveis. E às vezes você encontra um irmãozinho e puxa uma conversa que você não queria ter. Né? Você evita, em casa não tem isso. Você evita pessoas inconvenientes. Tentador o culto online. Mas ouça, culto virtual é andar na contramão da fé saudável. Deus nos fez seres relacionais. Deus nos fez com fisicalidade, não é à toa. Definitivamente, irmãos, a opção dos cultos online não é boa para a sua saúde espiritual, nem para a sua saúde emocional. Não é boa para o seu desenvolvimento da fé e nem para o discipulado cristão. As pessoas tornam-se mais acomodadas, mais complacentes, mais desinteressadas, mais apáticas, muito mais autônomas e independentes. O culto online deveria ser, tá, mas pastor, vocês fazem culto online? Sim, fizemos. Mas o culto online deveria ser para as pessoas impossibilitadas por uma doença, né? Vamos fazer uma cirurgia, vai assistir de casa, vai ter alguma dessas coisinhas, né? Por doença ou por alguma questão de saúde, né? Temos a nossa irmã que está quase ganhando bebê, ela é corajosa, ela vem no culto. Nós temos uma outra irmã que está grávida, está em casa, a gente entende, pelo risco do Covid e tal, o pessoal não quer culto online. Para isso, alguma impossibilidade, doença, questão de saúde, talvez em trânsito, tem vários irmãos que às vezes viajam e dizem, pastor, estamos na estrada, voltando para Passo Fundo, mas estamos vendo o culto, bate até foto do carro lá e vendo o culto dentro do carro. As pessoas em trânsito, alguns estão no trabalho, quando o trabalho permite, tá, irmãos? Vai ficar vendo o culto dentro do seu trabalho, que aí você é muito pilantra. Mas tem algumas pessoas que o seu trabalho permite, e estão lá no trabalho e estão no culto, porque elas não poderiam estar aqui, elas estão no trabalho. E aí estão assistindo o culto. E o culto online também deveria servir para você indicar. As pessoas às vezes não vêm no culto, mas ficam curiosas, querem saber que negócio é esse, o que falam lá. Ó, pega esse link aqui, assiste o culto lá da nossa igreja, para você ter uma ideia do que é e tal, depois a gente discute. O culto online é para você indicar para os parentes, para os amigos, para o evangelismo. Para mim, essas seriam as razões louváveis do culto online. Muito mais agora que a pandemia vai diminuindo a força, todo mundo está vacinado, essa semana eu vou tomar a terceira dose. Mas se não está, a grande maioria está. Então, fora essas aqui, gente, eu não vejo razão de você ficar assistindo o culto online em casa. As demais razões devem ser mudadas, isso, gente. Assim, se você ficou em casa assistindo o culto online por preguiça, amor, vamos ficar aqui. Aí achou um parceiro que na hora disse, sim, né? Tá tão gostosinho, essa fazinha tem pipoca, vamos ficar. Gente, por preguiça, por complacência, por comodismo,
casa, querido, você está pecando contra Jesus Cristo. Você está indo contra a vontade de Deus. Você está indo na contramão. Culto online não é para isso. Eu te admoesto em nome de Jesus. Você está errado. Você está na cidade, você pode, venha ao culto presencial. E é para isso que Jesus veio. Ele morreu pela igreja. A sua missão é reunir um povo debaixo da aliança. Esse povo cresce junto, está sendo moldado junto no culto. E é um testemunho para o mundo. O ajuntamento é essencial. Deus está formando um povo para si. Não fique de fora. Amém? Vamos orar? Pastor, eu não posso mais faltar culto? Não, irmãos, nós não somos radicais. Mas que isso não seja a desculpa fácil que te vence. Que a sua prioridade seja estar no culto. Amém? Essa é a vontade de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Você pode pegar o que você ouviu aqui, ficar bravo daqui a pouco porque eu toquei numa ferida sua, numa adequação que você fez do Evangelho para a sua vida. Mas é a palavra, não fica bravo comigo não. Fica bravo com o autor de Hebreus, com Davi, com os Salmos, com Deus. É a palavra de Deus, eu preciso falar para você. O culto online vai continuar. Ele tem as suas vantagens. Mas enfraquecer a igreja e ela se tornar não essencial ou descartável não é uma das vantagens, nós não queremos isso. Senão nós temos que parar com o culto online. Vamos orar?